E aqui, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou como terrorismo o confronto que deixou 3 mortos e 3 feridos na Avenida Brasil, capital fluminense. Castro afirmou que ações criminosas terão respostas duras das polícias e solicitou ajuda ao governo federal. Vamos ver o que ele disse. Terão uma resposta dura das nossas polícias. Não ficará impune terrorista que atira nas pessoas. Não foi confronto que teve hoje. O que teve hoje foi terrorismo, foi assassinato àquelas pessoas. E nós não toleraremos isso, continuaremos o nosso trabalho para livrar o Rio de Janeiro dessas facções criminosas. Mas reitero ao presidente da República que nós precisamos da ajuda federal. Palavras duras, mas palavras. Eu queria ouvir a doutora Raquel Galinatti. O que aconteceu? Qual a sua análise, qual a sua experiência em segurança pública? Infelizmente, a gente tem visto no Rio de Janeiro os criminosos e as facções ali até medindo forças com as próprias milícias. E milícias também são criminosos. São aqueles que, de alguma forma, entraram nas forças de segurança e partiram para o crime. Então, não são policiais, são criminosos. Existe muito poder ali bélico em relação às facções criminosas que estão dominando áreas que não podem ali ser ocupadas, inclusive pela própria polícia. Isso significa que o Estado leniente em relação a esses fatos vai ter, sim, focos de episódios de criminalidade, nem que se for ali uma facção tentando pegar o terreno e a propriedade de outra facção, guerras de facções. Nesse sentido, a gente lê nos noticiários que o próprio governador Castro já colocou ali em xeque o comando da Polícia Militar. É necessário, sim, os estados que estão no entorno do Rio de Janeiro neste combate a facções criminosas, porque a facção criminosa, ela operacionaliza principalmente com tráfico de drogas, tráfico de armas que ultrapassam fronteiras. É necessário essa força-tarefa, esse olhar também da União no âmbito nacional, para que realmente não tenhamos mais leniência do que parece muitas vezes uma fala que alguns colocam como alarmistas, mas não, é uma fala real. Não podemos permitir que nenhum estado do nosso país caminhe para o narcotráfico, que é isso que a gente já visualiza no estado do Rio de Janeiro. Bruno Pinheiro, eu estou vendo aqui as imagens, a doutora Raquel Galinatti comentando. Ó, buraco de bala no para-brisa de ônibus, de caminhão. Mas o que é isso? O que está acontecendo que o governo do Rio de Janeiro não vai admitir? Eu não devia ter admitido há muitos anos, muitas décadas. Ou seja, vou pedir ajuda do governo federal. Já pediram até para o Exército subir o morro e não adiantou. Então, o que está acontecendo? O que é isso? Conta pra gente. Esse foi um confronto, uma operação da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, numa região que chama Complexo de Israel. E quando chega lá nessa região, há um confronto entre os criminosos. De acordo com o estado do Rio de Janeiro, o setor de inteligência da Polícia Militar não tinha ali uma certa avaliação de que haveria uma resposta com esse tipo de armamento, que o estrago seria como esse. E aí, de repente, as vítimas, as pessoas que estavam um a caminho de escola, um a caminho do serviço, o dia iniciando, um senhor que estava no ônibus de 60 anos de idade foi alvejado, inclusive ficou entre o fogo ali, entre os criminosos e os homens da Polícia Militar num confronto. E imagina só, a gente tem uma área que chama Complexo de Israel. Quando começa a divulgar esse nome, Complexo de Israel, na minha opinião, você só fortalece o estado do crime. Você começa a fortalecer, a dar essa mídia como é algo muito restrito, algo que ninguém entra. E isso vai valorizando o crime, isso valoriza uma região. E é o que nós assistimos, então, um Complexo de Israel. De repente, tem uma operação da polícia e diz, não, aqui ninguém entra. E o resultado é isso aí. Agora, é uma vergonha o Estado afirmar que não consegue combater
um outro estado que surge dentro do Rio de Janeiro. É um estado dentro do outro estado que é dominado pelo crime. Agora, o Ricardo Rolfo, o governador do Rio de Janeiro não tem que ficar fazendo discurso duro, tem que agir. Agora, será que a polícia não aprendeu que trocar tiros com criminosos, com organizações do tráfico, com milícias, em via pública, em morros, onde tem moradores ao redor, não é o correto? Ou seja, não vai resolver. Tem que ser feito um trabalho de investigação profunda antes. Tem que ser feito um planejamento para a ocupação daquela área. Tem que ser feita a asfixia financeira dessas entidades. Vai lá e troca tiros, 4 ou 5 pessoas são feridas, outros são mortos, e aí? As organizações criminosas continuam intactas do mesmo jeito. Operações pirotécnicas, discursos para a galera. Sinceramente, eu não sei, eu queria ouvir a sua opinião, mas a mim me revolta ver esse tipo de ação repelida de maneira tão superficial e, ao mesmo tempo, com palavras. Palavras são palavras. Olha, o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, na minha opinião, não consegue mais sozinho combater o crime organizado. O estado do Rio de Janeiro está perdendo a guerra para o crime organizado. Ponto. E as palavras do governador, eu ouvindo isso como cidadão, ela é um pouco revoltante, mas é um grito de ajuda. Ele pediu ajuda ao presidente da República, ele pediu ajuda ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados. Ele está demonstrando claramente que não tem condições de enfrentar o problema do crime organizado no Rio de Janeiro. E isso é nítido, não é de agora, não é da semana passada, não é do ano passado. O estado do Rio está perdendo a guerra contra o crime organizado. É necessária de certa maneira, uma intervenção no Rio de Janeiro de forma inteligente para poder combater, seguir o dinheiro, para poder combater de forma inteligente o crime, e o governo federal precisa estar junto do Rio de Janeiro. É necessária essa ação do governo federal e me assusta um pouco o silêncio das autoridades federais até agora. Eu não estou vendo as autoridades federais, Capês, se manifestarem com esse pedido de socorro, porque o que a gente viu aqui o governador fazer foi um pedido de socorro. Eu preciso da ajuda do governo federal. E o povo do Rio de Janeiro sofrendo e morrendo no meio desse fogo cruzado que o poder público do Rio de Janeiro demonstra que não tem mais condições de enfrentar. Raquel Galináti, antes de chamar a Deise Chocalho, eu queria ouvir você novamente, porque o pedido de socorro ao governo federal, se for um socorro para reforço no policiamento ostensivo, preventivo, vai dar o quê? Um alívio de 2, 3, 4 meses até que essas forças retornem aos seus estados, que a Força Nacional é composta por policiais do Brasil inteiro e vai, inclusive, desguarnecer polícias de outros estados. Se existe alguma coisa que o governo federal pode fazer, é usar os equipamentos de investigação da Polícia Federal, alguns equipamentos de inteligência das Forças Armadas, a Receita Federal, para auxiliar na asfixia financeira. Agora, o que às vezes eu comento é que o governador não é da área de segurança, ele não tem obrigação de saber, mas pode pelo menos perguntar, né? Se não houver uma investigação profunda, organização de forças-tarefa permanentes, ou separar o joio do trigo, proteger aquela população que é refém do crime organizado, o sujeito é obrigado a comprar um botijão de gás vendido pela organização criminosa, paga uma mensalidade para a milícia não acabar com o comércio dele, ou não invadir a residência dele. Se isso não for feito, esse tipo de ação pirotécnica, ela acaba irritando, porque ela se repete e se repetirá sempre. E a solução, que é o combate à causa do problema, fica relegada no segundo plano. Onde está os trabalhos de inteligência da Polícia Judiciária que você representa, por exemplo? Exato, mas eu acredito também nesse pedido de socorro, mais do que um pedido de socorro, é compartilhar ali toda essa responsabilidade da inépcia no combate ao crime e facções criminosas, ao crime organizado. É necessário, sim, que o governo federal coloque metas para a própria Polícia Federal na atuação intransigente no combate ali as facções criminosas e desmantelar as facções criminosas. Claro, a gente tem a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma excelente polícia que teria também essa função em colaboração, ambas as polícias judiciárias atuando com foco e com propósito. Mas quando a gente percebe que algumas prioridades elas não estão colocando como principal problema da criminalidade do Brasil justamente
as facções criminosas, as consequências são as mais nefastas, como estamos presenciando no estado do Rio de Janeiro e em outros estados também. Quando a gente percebe que até as pautas políticas em projetos de lei versam fake news, pautas políticas versando realmente... claro que a gente tem que combater toda a forma e ato criminoso com veemência, mas a gente tem prioridades. Se não temos braços e estrutura no combate ao crime, vamos traçar metas e prioridades. E para isso está justamente o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que essas metas elas sejam cumpridas também com a responsabilidade compartilhada do próprio governo federal. É isso aí. Deise Chocaro, inclusive ontem, Deise, eu estive em Brasília visitando meu amigo, o secretário nacional de Segurança Pública, o Dr. Mário Sarrubo. Ficamos ali durante um bom tempo conversando e justamente ele dizia da necessidade de haver uma coordenação nacional de esforços para o combate ao crime organizado, que ele é transnacional. Imagine transestadual. Então, não adianta mandar uma força de policiamento ostensivo, preventivo, para o Rio de Janeiro. Isso não vai resolver nada. Pode, talvez, aliviar a pressão durante algum período. Mas esse trabalho de coordenação é fundamental, é importante. Então, não adianta pedir socorro para o governo federal. Tem que ter um plano, apresentar um plano à Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio do qual se organiza uma força-tarefa. Porque essas cenas, elas são repetidas, Deise, elas perdem completamente o ineditismo. Eu queria ouvir você, que é cientista política, como é que isso impacta na população, no desenvolvimento econômico, na credibilidade do cidadão no Estado? Capaz a gente ouve a gravidade do pedido de socorro do governador, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a população do Rio de Janeiro ela deve estar apavorada, né? Se o governador ali está dando um atestado de que ele não consegue mais combater esse crime organizado, e aí, como o Bruno falou aqui, que é quase um estado paralelo, imagina a sensação de insegurança que as pessoas no Rio de Janeiro elas estão sentindo, né? O problema de segurança no Rio de Janeiro é um problema multifacetado, né? Ele tem a questão econômica, a questão social e a questão política. Não vai adiantar simplesmente atacar em pontos isolados ou chamar o governo federal e dizer, não, coloca um pouco mais de policial aqui e resolve o meu problema por 1 ou 2 meses, né? A questão no Rio de Janeiro ela é muito mais complexa. Você precisa, primeiro, olhar para o sistema prisional, né? Tem que fazer uma reforma no sistema prisional. Como o Capês falou aqui, tem que ter uma cooperação interinstitucional entre município, governo do Estado, governo federal e, inclusive, instituições internacionais, porque o que está acontecendo é que milícias e facções estão tomando conta do Rio de Janeiro, inclusive de outros estados. A gente tem falado muito aqui na Jovem Pan o que tem acontecido em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, não é só um problema do Rio de Janeiro. A questão agora é que o Rio de Janeiro está literalmente implodindo. Então, o governador não pode simplesmente pedir ajuda do governo federal sem um plano. Tem que fazer uma reforma no sistema prisional e tem que ter uma cooperação interinstitucional para começar a pensar em resolver esse problema, que não é um problema de médio ou curto prazo, né? Bruno Pinheiro. E é uma situação que reflete diretamente, porque ontem cerca de 190 ônibus ficaram sem funcionar, sem circular, porque a região foi atingida. Essa imagem é o dia iniciando, as pessoas se abaixando ali, é civil socorrendo civil. É um absurdo isso aí. A gente vê que um civil socorrendo o outro quando a segurança seria de responsabilidade do Estado e não o civil salvando o outro civil sem ter um apoio, um escudo, um local de segurança. E a gente vê que há um controle, uma tentativa do crime contra o crime em recuperar uma área. Como assistimos ali, uma guerra internacional, algo lá fora acontecendo dentro do Rio de Janeiro, uma tentativa de ocupar um espaço. E isso não é de hoje, é algo que vem se arrastando há muito tempo. Mas, aparentemente, quando chega dentro do Congresso, de acordo com o governador, ele quer uma ajuda do Congresso. Quando chega lá dentro, tem muita gente que não quer discutir segurança pública. Tem muita gente que não é especialista na área, assim como eu não sou, que quer dar opinião, quer colocar um limite, como deve ser feito ou não deve ser feito, quer elaborar uma receita. Só sabe realmente quem está nas ruas. Então, só tem como combater este crime, combater ação como essa, ouvindo quem está nas ruas. E aí, lamentavelmente, tem muita gente que ajuda a tomar decisão, que nunca viveu um confronto como esse, que não sabe realmente o que é discutir segurança pública e executar uma ação como essa no Rio de Janeiro. Ô Bruno, nós estamos olhando aqui as imagens, né? A produção vai colocar as imagens para nós.
Relembre para nós, passo a passo, como é que chegamos a essa situação. As pessoas estão andando na rua, estão transitando com seus veículos, de repente todo mundo começa a se jogar no chão, balas, projéteis desferidos contra para-brisa de veículos, aquele pânico. As pessoas não estavam circulando? O que aconteceu aqui? Já havia um acompanhamento, né? Já havia um acompanhamento, uma câmera de segurança registra os criminosos andando com armas ali na região. De repente começa a ser elaborado essa operação e justamente chega o dia que os criminosos entram em confronto com os policiais. A longa distância, de repente o tiro começa a atravessar um veículo, um carro, Bruno, uma moto, um ônibus. Bruno, já há alguns dias que vem os bandidos circulando com armas nessas vias, as câmeras mostravam então que eles dominavam essa área reiteradamente. E aí então foi feita uma operação, é isso? Justamente, já estavam tentando reaver essa área, essa região chamada Complexo de Israel, e justamente ali que aconteceu esse confronto. Então, justamente, quando eles têm uma tentativa de retomar um espaço, há uma operação da Polícia Militar e o confronto envolve aí essa rodovia, uma das principais rodovias que dá acesso a uma importante área do Rio de Janeiro, e as pessoas estavam no ônibus, começam a compartilhar vídeos. Olha só, no ônibus que eu estou, está tendo um confronto. Até então acharam que era um simples assalto. Assim, simples porque é uma rotina no Rio de Janeiro, mas não era assalto. Era um confronto de criminosos com agentes das forças de segurança. Mas, doutora Raquel Galinatti, se a polícia já tem informação prévia das imagens, que todos os dias eles estão ali, não é mais fácil realizar uma operação sigilosa, descaracterizada, com o reservado da Polícia Militar, com a Polícia Civil, e surpreendê-los em flagrante do que chegar trocando tiros? Não seria mais adequado? Não é assim que está no manual? Exatamente. Não só mais fácil, como realmente mais preciso. Então, existe aí a descoordenação, o exemplo da descoordenação no combate ao crime. O combate ao crime de forma sazonal ou o combate ao crime de forma simbólica. A gente sabe muito bem para desmantelar facções criminosas não é da forma ostensiva, não é a polícia ostensiva no confronto, e sim através de investigações, com coleta de informações, desmantelando e sufocando o que é o intuito dessas facções criminosas, sufocando a parte econômica através da lavagem de dinheiros. Então, ter um olhar mais rigoroso no que tange a economia criminosa paralela que é movimentada pelas facções criminosas. Então, aí são outras dúvidas que suscitam. Será que não existe uma leniência, até mesmo uma prevaricação criminosa, não só aquela que está prevista no Código Penal, mas uma prevaricação dolosa proposital para que o crime não seja sufocado, que a economia criminosa não seja sufocada? A gente está falando em confronto, é muito mais simbólico e visual do que o combate efetivo do crime. O combate efetivo do crime é estancar, é retirar a economia paralela criminosa das facções criminosas. Ricardo Ros, o governador primeiro precisa fazer um encontro com a sua própria cúpula, porque essas operações, você vai fazer uma operação, veja, Operação Escudo, teve efeitos colaterais? Sempre tem, infelizmente, mas ela tem que ser planejada cuidadosamente, ela tem que ser feita uma estratégia de infiltração antes. Você veja, o exército de Israel, tirando agora essa operação em Gaza, que eu reputo exagerada, 40 mil baixas entre civis, é algo deplorável. Mas, em geral, Israel é conhecido pela perícia das suas ações. São ações pontuais, extremamente precisas no alvo, com mínimo de espalhafato e danos colaterais. Eu não sei, não temos todos os detalhes, mas pelo que eu vi, a polícia não pode chegar atirando quando ela já tem informação de que os criminosos se dirigem para lá. Tem que fazer a prisão antecipadamente, vai com um grande contingente, as pessoas descaracterizadas, vai com veículos descaracterizados, blindados, mas como se fossem veículos particulares, e surpreende os criminosos. Tem que ter feito, se não é feito trabalho de inteligência, esse tipo de trabalho é um trabalho de desinteligência, para usar um eufemismo. Capeza, eu concordo plenamente. E a minha pergunta aqui é se eu já até tive a oportunidade de falar isso aqui no Linha, em outras oportunidades, porque, infelizmente, essas cenas tristes que acontecem no Rio de Janeiro, elas têm frequência, não acontecem agora. Se o Rio já não está se tornando, se já não é,
Isso é uma pergunta, um narco-estado, porque na minha opinião o crime organizado ele já está infiltrado nas polícias, na política do Rio de Janeiro. E talvez essa desinformação, esse desserviço que muitas vezes a gente vê acontecendo em ações policiais seja justamente por isso. E daí, para mim, a necessidade, eu vi a doutora Raquel aqui falando, que é especialista no tema, a necessidade da gente sufocar financeiramente organizações criminosas. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu não estou vendo isso acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é trabalhar com inteligência. E daí que eu acho que é tão importante esse pedido de socorro que o governador faz ao governo federal, de maneira geral, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, porque ele está demonstrando nitidamente que ele não tem condição de combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Então, nós temos a necessidade de ter o auxílio de cima para baixo, que o governo federal entenda esse pedido de socorro, veja que o governo do Rio não está tendo condição de o fazer e, de alguma maneira, use a inteligência através da Receita Federal, da Polícia Federal, para poder sufocar as facções criminosas do Rio de Janeiro. Eu temo que nós veremos cenas dessas se ampliando, já que com a internacionalização do PCC, o Comando Vermelho está buscando outras facções e ocupar um novo espaço no Rio de Janeiro, que ora foi sufocado pelo PCC. Então, eu acho que nós vamos ver muitas dessas cenas daqui para frente, infelizmente. Agora, o Ricardo Rous tem razão quando ele faz essa afirmação da necessidade de pedir suporte ao governo federal. Mas eu pergunto, não é no Rio de Janeiro que tem o BOP, não é no Rio de Janeiro que tem lá uma polícia militar treinada, com um grande número de policiais, não chega a ter os 82 mil homens da Polícia Militar de São Paulo, mas tem dezenas de milhares de policiais militares, não tem uma polícia civil, não tem uma polícia judiciária. Então, por que ele precisa pedir reforço ao governo federal se ele tem forças bem localizadas e organizadas ali? O que não está funcionando direito lá? Que é necessário um reforço do governo federal. E qualquer reforço do governo federal será uma força bem menor do que a que hoje se encontra lá. Então, o que é? É uma assunção da incapacidade do governo de lidar com o problema da segurança pública? O que falta é essa execução, uma inteligência justamente na execução. Recentemente, a gente viu no Rio de Janeiro o governador recebendo os veículos novos do setor de inteligência da Polícia Militar. Acontece que o governador fez vídeos usando os carros da inteligência, expondo os carros que iriam combater o crime, que iria entrar na favela, na comunidade, expondo com quais são as marcas, o tipo de carro, esse modelo. Já não é mais o serviço de inteligência. Então, acho que a rede social está atrapalhando também o combate, porque antigamente, a doutora Raquel pode comentar um pouco mais, quem era investigador da Polícia Civil, da Polícia Federal, ele ficava na rua vendendo sorvete, vestido de pessoas que moram na rua, de morador de rua. O cara ficava carpindo um lote durante o dia inteiro para tentar levantar informação. Ninguém divulgava. Agora chegou um carro novo da inteligência, é rede social, tudo divulgado. Começa a ficar muito fraco o serviço da inteligência, começa a expor. E aí, justamente, ontem, o Estado do Rio de Janeiro assumiu que faltou uma sondagem, um cálculo sobre o efeito de resposta. O Estado tem que se organizar para saber que o crime está muito mais organizado do que o Estado. O armamento do crime é muito maior, é superior do que os militares utilizam no dia a dia. E o reflexo foi justamente isso aí. Não adianta dinheiro, não adianta reforço se não tiver inteligência para executar esse plano. É por isso que eu digo e insisto, policiais militares e policiais civis da Polícia Judiciária que trabalham na área de inteligência precisam ganhar por meio de adicionais como juiz e promotor. A verdade é essa. Tem que ganhar muito bem, porque é um trabalho altamente especializado que vai atrair pessoas, excelentes profissionais para dar seguimento a esse tipo de trabalho. E trabalhar na inteligência de combate ao crime organizado. Falta uma organização de uma estrutura de trabalho treinada, especializada e altamente remunerada para fazer esse tipo de trabalho. Do contrário, vamos continuar com discursos e pedidos de socorro.